conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! O vídeo que traremos para todos aqui hoje é o caso da Natasha Maria Campusch. Ela foi vítima de um sequestro que teve a duração de 3.096 dias, que somados totalizam quase 9 anos de cativeiro. Que apesar de ter sido uma vítima de tal atrocidade, jamais teve dúvidas do que queria para si própria, que era sair de seu cárcere privado. E tamanha determinação acaba chegando ao êxito e ela consegue ser liberta. Mas antes de começarmos com esse caso, Natasha sempre se recusou se manifestar sobre o fato de ter sofrido pelo seu sequestrador nenhum abuso sexual. Ela preferiu não se manifestar sobre esse fato. Em 2010, que foi o ano em que a Natasha lançou o seu livro, ela permaneceu deixando essa questão fora do conteúdo do mesmo. No ano de 2013, Natasha dá uma entrevista a uma emissora de televisão alemã. E foi também neste mesmo ano que foi lançado o filme sobre a sua história. No filme 3.096 Dias de Cativeiro, foi a primeira vez que Natasha, devido aos fatos contidos no filme, acaba se tornando, assim, pública essa questão. Em respeito à própria Natasha, não traremos estes fatos relatados neste vídeo. E dito isso, vamos para a vinheta. Nascida em Viena, capital da Áustria, no dia 17 de fevereiro do ano de 1998, filha de Ludwig Kutz e Brigitta Sirn. Quando criança, Natasha não teve, digamos assim, uma infância muito adequada. Ela disse em entrevistas posteriores que a sua mãe não era aquela mãe realmente muito amorosa. Ela não gostava realmente de manifestações de afeto por parte dela. Sua mãe não aceitava também nenhum tipo de fraquezas demonstradas pelas pessoas. E também dizia que as duas, de fato, nunca foram muito próximas. Já com seu pai, Natasha sempre foi uma menina muito amorosa. Ela dizia também que o seu pai era um homem muito alegre, que ele demonstrava sempre muito carinho por ela e igualmente ela retribuía também a ele com muito carinho. Natasha tinha 2 irmãs mais velhas que ela. E sendo a irmã mais nova, Natasha era tratada pelas duas simplesmente como uma bebê, provavelmente devido à sua diferença de idade em relação às outras meninas. Suas brincadeiras com Natasha era como se estivessem brincando de bonecas. Elas gostavam de alimentar Natasha na boca, colocar ela para passear em carrinho de bebê, dar banho, como se estivesse brincando realmente com uma bonequinha. A mãe de Natasha havia experienciado a gravidez ainda muito jovem. E assim sendo, igualmente ainda muito jovem, se deparou com várias responsabilidades depois que separou-se do pai de suas primeiras filhas. Talvez até mesmo por esse motivo que a mãe de Natasha acabou se tornando uma pessoa mais rígida e sem gostar assim de muitas brincadeiras. Natasha sempre teve um grande amor por sua avó. Ela era bastante paparicada por ela e cada vez que a Natasha ia visitá-la, ela era sempre recebida com muitos mimos. Sua avó lhe dava chocolates, lhe dava presentes, sempre tinha os alimentos que ela mais gostava de comer. E toda essa forma com que a avó de Natasha tratava lhe deixava muito feliz e ela sentia com aquelas atitudes, né, vamos dizer assim, com muito carinho e muito amor por parte de sua avó, e ela também retribuía sentindo o mesmo por ela. Ainda muito pequenininha, aos 10 anos de idade, Natasha acaba desenvolvendo
uma compulsão alimentar. E outro fato interessante da vida de Natasha é que ela gostava muito de assistir documentários e coisas relacionadas a sequestros, principalmente sequestros de criança, que naquele tempo estava muito comum na cidade, bem como na região onde ela morava. Ainda sobre o pai de Natasha, ele se tratava de um homem bastante amoroso com Natasha, mas não era de fato um bom companheiro para sua mãe. Ele tinha o hábito de consumir bastante bebidas alcoólicas. Costumava sempre a frequentar bares sem horário para ir embora. Não contribuía muito com os gastos mensais da família. E também não era um homem fiel à sua esposa. Isso gerava muitos momentos de discussões e também inúmeras brigas dentro da casa. No ano de 1993, os pais dela resolvem terminar o seu casamento, pois não conseguiam mais viver juntos. Tudo isso contribuiu para que a menina se tornasse então uma criança muito insegura e introvertida. A vida de Natasha era cercada de muito medo, muita discussão e muito abuso, principalmente de ordem emocional. Isso o levou a garotinha lentamente a perder a sua autoconfiança e sua autoestima. Na última semana de fevereiro do ano de 1998, Natasha, juntamente com seu pai, que nesse momento já tinha separado de sua mãe, realizam uma viagem para a Hungria. A experiência foi absolutamente traumática para a garotinha, tendo em vista que ela apenas tinha 10 anos de idade e se viu, nesse momento, obrigada por seu pai a acompanhá-lo em bebedeiras, em bares e em festas. Realmente avançavam noite adentro e madrugada. E Natasha, apesar de ter ido, foi totalmente a contragosto. Ao final dessa viagem, o pai de Natasha acaba se atrasando para entregá-la de volta para sua mãe. E nesse momento, sua mãe acaba ficando completamente furiosa com aquilo. Decide punir a menina, que, lembrando, ela gostava muito do pai dela. E ela decide puni-la dizendo que ela não ia mais para lugar nenhum com o pai dela devido a ele ter demorado a devolvê-la para ela. E isso acaba deixando Natasha profundamente triste. No dia 2 de março desse mesmo ano, Natasha acorda cedo como de costume, toma seu café da manhã e em seguida, apesar de ainda estar muito triste com o que tinha acontecido com o seu pai, ela resolve pedir uma coisa para sua mãe. E é quando Natasha pede que a sua mãe lhe dê permissão para ir à escola sozinha. A menina diz à sua mãe que todas as meninas de sua idade tinham esta permissão, que ela também se considerava capaz de ir. E realmente a sua ida para a escola não apresentava nenhum tipo de risco, tendo em vista que o trajeto era relativamente perto. Era sim um hábito muito comum de todos. Natasha morava em uma cidade bastante segura. Antes de sair de casa, Natasha, por mais uma vez, acaba tendo uma discussão com a sua mãe. O motivo da discussão foi bastante fútil e banal, diga-se de passagem. A mãe de Natasha queria que a menina comesse menos, pois ela estava enfrentando problemas com peso. E como a mãe de Natasha já tinha dado a permissão para que ela fosse sozinha à escola, ela então sai e segue o seu caminho. Essa discussão, posteriormente, é relatada com muita tristeza por parte de sua mãe, que na ocasião nem fazia ideia do que viria a seguir. E também devido a essa discussão, a menina nem sequer deu um beijo de despedida, que era de seu costume. Natasha pega a sua mochila da escola, seu casaco vermelho e então segue rumo à escola. Ela cursava a 4ª série do ensino fundamental durante este período. Natasha segue o seu trajeto, porém apenas algumas quadras após ter saído de sua casa, Natasha se depara com um homem que tinha olhos azuis
e cabelos castanhos, que estava encostado em uma van de modelo furgão. Aparentemente, ele se tratava de uma pessoa comum, que estava apenas observando o movimento daquele local. No momento em que Natasha se vê com mais proximidade com o tal sujeito, ela chega até a pensar se deveria atravessar e caminhar pelo outro lado da rua, pois Natasha era uma menina muito inteligente e desconfiada de estranhos. Mas ela decide permanecer naquela calçada mesmo. Mas quando Natasha chegou próximo ao veículo, o indivíduo simplesmente a agarra e a coloca dentro da van. Rapidamente sentou-se no banco do passageiro, ligou a sua van e saiu disparadamente. Natasha acaba entrando em um perfeito estado de choque naquele momento. Até mesmo ela resolve gritar e pedir socorro, mas sem sucesso algum, porque devido a todo aquele pânico e aquele estado de choque que a menina se encontrava, a sua voz acaba sumindo, quase que por completo. Ela simplesmente não estava acreditando em tudo que estava passando naquele momento. Após rodarem por aproximadamente meia hora, os dois acabam chegando ao seu destino final. E lembram que lá atrás, no começo do vídeo, a gente disse que a Natasha ela tinha o hábito de assistir, né, coisas criminais, documentários, e se informava muito em relação a sequestro, principalmente de criança? Pois é, nesse momento ela pergunta ao seu sequestrador qual o número de calçado que ele usava. E isso se deve ao fato de que nos documentários que Natasha acabou assistindo, ela disse que quanto mais informações a vítima tivesse, de fato, da pessoa que cometeu o seu sequestro, seria mais fácil para que as autoridades pudessem tomar alguma providência, pois, de fato, saberiam mais detalhes sobre a pessoa que estava, né, cometendo aquele crime. Os dois acabam entrando na casa do sequestrador, que é onde seria o cativeiro de Natasha. A casa do sequestrador, ela ficava em Starhof, ficava a nordeste de Viena. E aparentemente, lá parecia ser um lugar simplesmente comum, acima de qualquer suspeitas. Nesse momento, Natasha é levada até um porão existente na casa do sequestrador. E esse porão possuía somente 5 metros quadrados. E era um local assim fechado e possuía praticamente quase nenhuma ventilação. A entrada desse local ficava na cozinha da casa e era praticamente imperceptível a qualquer pessoa que chegasse na residência.
E, igualmente, era completamente impossível alguma pessoa suspeitar sequer que ali se tratava de um cativeiro. E para que tivessem acesso ao cativeiro de Natasha, as pessoas chegavam na cozinha, tinham que abrir uma porta, depois disso descer uma escada, e aí então encontravam uma porta enorme de concreto. Inclusive essa porta de concreto, ela possuía uma acústica excelente. A pessoa poderia estar lá dentro e realmente chegar até a perder o fôlego de tanto gritar que provavelmente ninguém escutaria. O detalhe importante dessa porta é que ela pesava, em média, 150 quilos. E além do cativeiro se tratar de um lugar completamente claustrofóbico, ainda era um lugar mal cheiroso e possuía apenas uma pia, um vaso sanitário e uma cama. Natasha não tinha lugar direito nem para colocar as poucas coisas que ela tinha. Na verdade, as coisinhas de Natasha se limitavam apenas nas roupas, nas vestes que ela estava no momento em que foi sequestrada. Ela possuía sua mochila com seu material escolar e nada além disso. Durante os primeiros dias de seu cativeiro, o sequestrador manteve Natasha presa realmente em seu cativeiro. Ela não saía para absolutamente nada, lembrando se tratar de um lugar completamente complicado para permanecer. Ainda por cima, o sequestrador diz a Natasha que havia entrado em contato com os seus pais e lhes pedido um dinheiro para que com isso fosse o seu resgate. E também diz que os pais dela não tinham atendido suas ligações. Ele também era muito cruel no momento em que ele reforçava muito isso, que ninguém gostava dela e que por isso ninguém estava se importando com o desaparecimento dela, enfim, de tudo isso. E é quando o sequestrador diz à menina que ela era propriedade dele. E como Natasha se tratava de uma menina com baixa autoestima, totalmente uma menina introvertida, aquelas palavras foram duras com ela. E ela acaba ficando muito fragilizada e muito sentida com tudo aquilo, realmente, pois haviam sido palavras bastante difíceis de se escutar. E aquilo de forma nenhuma procedia. Os pais de Natasha estavam procurando ela desesperadamente, de todas as formas que eles conseguiam. E as buscas de Natasha cada vez mais estavam aumentando. Foram realizadas até mesmo buscas com auxílio de cães farejadores, no intuito de encontrar a garotinha o mais breve possível. O uso de cartazes e helicópteros foi uma forma também encontrada pelas autoridades e populares, que auxiliavam nas buscas pela garota. Mas algo muito importante acaba acontecendo nesse momento. Talvez não tivesse tido muita relevância por parte das autoridades, e que na verdade deveriam sim ter sido muito levado a sério. E foi o aparecimento de uma menina que afirmava ter visto o momento em que um homem que tinha uma van branca tinha pego a menina à força e colocado dentro de seu carro e a levado. Nunca se pediu a essa testemunha um retrato falado do tal sujeito, apesar de ela ser, até o presente momento, a única pessoa que de fato disse ter a visto. Porém, as informações da tal van foram levadas em consideração. Foi quando uma decisão muito errada foi colocada em prática. Antes mesmo de iniciarem as buscas, um noticiário, um dia antes, acaba anunciando que fariam este trabalho. E isso se tornou possível alertar o sequestrador que esse fato aconteceria. E ao todo, 776 vans foram revistadas neste dia, incluindo a van do sequestrador de Natasha, que na ocasião estava com a sua van com materiais para construção. Rapidamente, ele disse às autoridades que estava passando por obras, e por isso tais materiais estavam em seu veículo. E o sequestrador foi imediatamente liberado e seguiu livre, sendo assim podendo colocar o seu plano em prática. Uma das suspeitas dos policiais eram que poderia se tratar de algum
tráfico de órgãos humanos ou até mesmo alguma quadrilha de pornografia infantil que pudesse estar atuando neste caso. Suas buscas foram até mesmo levadas ao exterior. Chegaram até suspeitar de seus familiares. Os pais de Natasha jamais desistiram de procurá-la. Após anos de busca, eles ainda estavam se esforçando em tentar saber de seu paradeiro. E sempre mantinham, mesmo com uma certa dúvida, a esperança. Apesar de já se ter passado um grande período de tempo, era de encontrá-la com vida. Durante os primeiros meses de cativeiro, Natasha permaneceu mantida o tempo todo naquele lugar, naquele cativeiro. E uma das coisas mais terríveis que ela sofria neste momento, isso até mesmo é uma coisa, né, que a gente não consegue nem imaginar como que pode ter sido para ela, é a privação de ver a luz do sol. E no filme 3.096 Dias de Cativeiro, a gente até mesmo tem essa oportunidade de observar realmente que Natasha, né, estava profundamente pálida. E no filme é mostrado que ela pedia até pro sequestrador lhe desejar boa noite, falasse com ela, porque ela estava agoniada com toda aquela situação ali sozinha naquele cômodo fedido e escuro. E outra coisa que chamou muita atenção, que foi também igualmente relatada, é a forma com que ele ordenava realmente que ela obedecesse a ele. E ele dizia a palavra obedeça, 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 por repetidas vezes. E Natasha se sentia absurdamente incomodada com tudo aquilo. Mas no fundo ela sabia que qualquer reação que ela tomasse naquele momento poderia ser voltada contra ela, e realmente era. Quanto às condições oferecidas à garota de higiene naquele cômodo, ela tinha somente uma pia. E é onde ela tomava seus banhos. E as suas refeições também aconteciam todas ali mesmo. E Natasha também não tinha permissão nem mesmo de se dirigir a ele, se isso não fosse ordenado por ele. Dentre as maluquices que o sequestrador fazia com a pequena garotinha, estava a forma com que ele ordenava que ela se dirigisse a ele. Ela era obrigada a chamar ele de mestre. Em um determinado momento de seu sequestro, ele simplesmente cismou que os cabelos dela era algo que ela não precisava ter mais. Ele era maníaco por limpeza e achou simplesmente que o cabelo dela caía. Como é qualquer cabelo de qualquer pessoa, isso é algo normal. Porém, não para um ser desequilibrado como ele. Foi quando ele resolveu raspar a sua cabeça e também decidiu que ela não precisava usar mais roupas. Natasha, então, passa a ficar com sua cabeça raspada e somente usando roupas íntimas. Ele também passa a fazer com que ela exercesse os serviços domésticos da casa, fazendo assim a limpeza e também cozinhando para ele. Durante o almoço, nunca era lhe oferecido uma quantidade suficiente para que a menina se sentisse verdadeiramente saciada. E certa vez, durante uma refeição, o prato do sequestrador estava servido e Natasha vê uma oportunidade e resolve pegar um pedaço. A menina é punida severamente com chutes e o tal sequestrador enfia a mão em sua boca e retira assim o que ela tinha pego em seu prato. Natasha, sempre que sofria uma agressão, tomava nota da data e de qual agressão ela tinha sofrido naquele dia. Ela fazia essas anotações em papéis e depois, em seguida, ela os dobrava em forma de canudinhos. E no filme é mostrado que ela possuía inúmeras anotações. Natasha sofria agressões praticamente de graça e sempre. E ela se encontrava fraca, não tinha alimentação suficiente, não tomava sol e não tinha direito nem sequer de falar. Aquilo tudo era profundamente humilhante
e desumano. Natasha conta que às vezes ela sofria tantos abusos físicos, não tinha nem mesmo forças para caminhar até o seu cativeiro, de tanto apanhar. Após um período de muita tortura contra a menina, ele resolveu permitir que ela ficasse com ele no andar de cima da casa. Ele dizia à menina que ela passaria o resto de sua vida com ele e que agora ela precisaria ser chamada de um nome diferente do dela. Foi quando ela passa a ser chamada pelo nome de Bibiane, que aliás foi escolhido pela própria Natasha. Após 2 anos, o sequestrador permite que ela saia fora da casa e vá até o quintal, para que assim ela pudesse respirar um pouco. E foi nesse momento que ele conta a ela o seu verdadeiro nome, Wolfgang Fricopil. E ele também conta para ela que ele trabalhava como assistente técnico da Siemens e que agora se tratava de um autônomo. A casa onde ele morava anteriormente havia sido um abrigo antibombas da Segunda Guerra Mundial. Com isso foi modificada por ele para seus crimes. Passados muitos anos de sofrimento, Wolfgang resolve permitir que Natasha saísse com ele para a rua em sua companhia. Ele então a leva. Porém, antes que realmente isso acontecesse, ele a ameaça de que se ela dirigisse a palavra para qualquer pessoa para procurar socorro, ele não hesitaria em tirar sua vida. E em seguida, tiraria a dele próprio, pois segundo ele, não teria problema algum em fazer aquilo. Detalhe é que realmente ele andava armado. Mantendo uma incoerência enorme em suas atitudes, tendo em vista os abusos que ele cometia contra a garota, ele fazia algumas coisas relativamente boas para ela. Ele comprava livros para que a menina não ficasse totalmente sem um aprendizado, dava também alguns presentes e fazia ela encenar para uma câmera e agradecer as coisas, fazendo expressões de felicidade e surpresa. Como uma forma de manipulação de Natasha, Wolfgang mostrava jornais sensacionalistas e, através de notícias trágicas, ele dizia a ela que o mundo estava perdido e violento, e que ele estava lhe protegendo de tudo aquilo. Certo dia, ele pede a Natasha para que ela faça um serviço para ele. Natasha se negou, dizendo que ela estava muito fraca e com muitas dores. Movido de muita fúria incontrolável, Wolfgang pega uma faca e atinge o joelho da garota, deixando o objeto preso em sua perna. Rapidamente o fluido vermelho começa a descer devido ao ferimento. Ao invés de ele se preocupar com o que acaba de fazer, ao invés disso ele briga com a menina e diz a ela que ela estava sujando todo o chão com aquele fluido vermelho. A forma com que Wolfgang tratava Natasha era, no mínimo, uma coisa controversa. Certas vezes, ele permitia que Natasha assistisse televisão, tomava banho lá em cima de banheira, e em certos momentos, do nada, ele era movido de uma raiva e de uma fúria incontrolável, e tudo aquilo mudava, e ela era uma pessoa bastante agressiva e bastante cruel com a garota, sem motivo nenhum aparente. Outra coisa muito triste é que em momento nenhum do seu sequestro, Natasha pôde nem sequer falar sobre seus pais. Wolfgang não permitia isso. Isso deixava sempre Natasha muito triste, até mesmo levando a menina a fantasiar em certos momentos que estava no aconchego do seu lar, protegida por sua família. Na verdade, ela se encontrava sofrendo e sendo punida severamente. E levando em consideração que durante todo esse processo, Natasha se encontrava na pior das prisões que uma pessoa pode estar, que é a prisão de seus pensamentos, a prisão mental. E assim, os anos foram passando. Até que Natasha, agora uma jovenzinha, acaba entrando no seu período de puberdade. Em seu primeiro ciclo menstrual, Wolfgang
fica completamente enojado com esse momento vivido pela garota. Sua insanidade, sua falta de empatia era algo tão grande que ele não deixava nem que ela se sentasse assim em qualquer lugar, por medo de que, né, ela acabasse sujando os seus móveis. E ele tinha sempre um olhar em relação a ela com nojo e repulsa. Natasha se vê diante de toda essa situação sem ter sequer um dia completo de paz em sua vida. Certa vez, Wolfgang obriga Natasha a ajudá-la em um trabalho muito pesado, pois se tratava de um trabalho braçal, no qual ele estava reformando um quarto de sua casa. Em um certo momento, ele pede à garota que o entregue uma ferramenta. Só que a gente não pode esquecer em momento nenhum que ela era uma menina que estava sofrendo maus tratos, ela estava frágil, ela não estava nem, sabe, com energia suficiente para estar fazendo trabalho nenhum. E por um momento de distração, ela acaba passando para ele a ferramenta, porém a ferramenta errada. E no momento de pura fúria e ódio, Wolfgang acaba arremessando na menina simplesmente um saco de cimento. E isso imediatamente faz com que Natasha caia no mesmo instante. Natasha sofria calada todas as dores e toda essa questão mental também, todo esse sofrimento. Ela sofria calada. Certa vez, posteriormente, em um depoimento, ela diz aos entrevistadores que durante muitas vezes ela não encontrava nem sequer posição para dormir, pois todas as partes do seu corpo doíam. Ela não tinha nem como permanecer em alguma posição que fosse realmente confortável para ela. Natasha foi crescendo e com isso a loucura de Wolfgang só ia aumentando. Nesse momento que Natasha passa a determinadas noites ser retirada de seu cativeiro e levada para dormir no andar de cima, seguida de umas algemas, né, que eram colocadas tanto nela como em Wolfgang. E ele a levava para dormir em seu quarto. E esse acontecimento passa a ser repetido durante muitas vezes. Natasha sofria tanto que até mesmo por algumas vezes ela tentou dar fim em sua vida. Afinal, diante de tudo isso, a menina estava profundamente desanimada e totalmente desgostosa com a vida. Ela se encontrava triste, magra, por muitas vezes careca, com dores por todo o seu corpo. O mais triste é que ela encontrava-se sem muita esperança de saída de todo aquela situação terrível realmente. A jovem Natasha, agora com seus 17 anos de idade, é levada por Wolfgang para darem um passeio. Afinal, ele já estava convencido de que a garota não teria atitude nenhuma contra ele, devido a todas as ameaças que ele já havia feito a ela. Foi quando ele leva os dois para que esquiassem, sendo que era uma coisa que na vida normal de Natasha ela realmente gostava, e que ele também disse que gostava bastante. Ambos vão até uma estação de esqui, e apesar de bem magra e bastante frágil, né, Natasha é forçada por ele. Até mesmo em certo momento ele chega até a empurrá-la para ela iniciar o trajeto, né, que ela faria com o esqui. E ela, nossa, tem bastante quedas e tudo mais, e não é nada gostoso para ela, mas ela não tinha como dizer não, né? Como ele mesmo disse, ela estava impotente diante das ameaças dele, porque ela não tinha como sair daquela situação. Em certo momento, Natasha diz a Wolfgang que ela precisava ir ao banheiro. Nesse momento, ela entra até o banheiro e fica, né, aguardando que alguém entrasse para ela pedir realmente ajuda. E, incrivelmente, aparece uma possível ajuda. Uma moça acaba entrando no banheiro no momento em que Natasha estava lá. Natasha quase sussurra para a moça um pedido de socorro. Porém, a moça sorri e sai do banheiro. E posteriormente, em entrevistas, descobre-se que essa moça, ela era estrangeira e não havia entendido absolutamente nada que Natasha tinha dito a ela.
Agora já com 18 anos de idade, Natasha e Wolfgang estavam no jardim. Natasha estava aspirando a van que a levou para todo esse pesadelo, pois Wolfgang tinha colocado à venda. Por esse motivo, para que o futuro comprador visse a van limpa e em perfeitas condições. Ele força Natasha a limpar o carro e em certo momento, Natasha vê que o portão está levemente aberto e Wolfgang se afasta, pois ele estava em uma ligação e o barulho do aspirador estava forte e o impedia de escutar o telefone. Foi quando ela corre muito em direção a qualquer casa e a qualquer pessoa que pudesse prestar alguma ajuda. Ela encontra algumas pessoas e pede o celular para chamar a polícia e se apresenta como Natasha Kampusch. No início as pessoas nem acreditavam muito e não dão bola. E ela segue correndo até uma casa onde tinha uma senhora vendo TV. Ela grita pedindo socorro, se identifica e a mulher, ao invés de se comover com aquilo, a pede para que ela não pise em seu gramado para não danificá-lo. Ela chama os policiais e, após a chegada dos policiais, ela é levada até a delegacia. Eles descobrem que realmente ela era Natasha Kampusch. E após toda essa barbárie, ela acaba por fim finalizando com muita coragem e determinação sua terrível trajetória de terror. Após sua liberdade, Natasha passa por uma ala psiquiátrica para crianças e adolescentes, para reabilitação. E posteriormente ela aceita em fazer uma entrevista a uma equipe de televisão. Posteriormente eles dizem a ela que eles venderiam a sua história às demais pessoas interessadas e que o lucro dessa venda eles a entregariam. Cerca de 120 países se interessaram pela história. Até mesmo isso foi questionado pelas pessoas, pois achavam que ela queria se promover pelo seu caso. Muitos aconselhamentos foram feitos para que Natasha mudasse de nome, de país e com isso evitasse especulações sobre o seu caso. Disseram que ela deveria começar sua vida do zero. Natasha acaba não concordando com aquilo e acaba não fazendo nada disso, achando, portanto, que não era conveniente tomar tais atitudes. E algumas pessoas também posteriormente questionaram o porquê dela não ter pedido socorro nas vezes em que saiu. Mas em nenhum momento as pessoas que perguntaram isso a ela levaram em consideração que ela estava sob o poder de ameaça de uma pessoa armada. Após o caso, Natasha viu algumas vezes a sua família, porém foram poucas vezes e Natasha seguiu o seu caminho. No momento em que Wolfgang descobriu que Natasha havia fugido, aí algumas fontes dizem que ele conversou anteriormente com um amigo antes de fazer o que ele fez, meio que contou toda a história para ele e depois tomou essa atitude. Mas no filme já relata que ele foi diretamente fazer o que eu vou narrar agora. Wolfgang covardemente se dirige até uma linha de trem e simplesmente dá fim à sua vida por ali mesmo. Quando Natasha ficou sabendo desse acontecimento, ela até mesmo sente uma certa pena dele. E isso foi até muito comentado pelas pessoas, porque eles achavam que ela, estava gostando dele. Enfim, não procede nada disso. Ela até diz que é uma questão de humanidade. Ele era um ser humano e estava perdendo sua vida. E simplesmente foi isso que aconteceu. E a testemunha ocular viu o acontecimento no momento do rapto de Natasha. Ela resolve se pronunciar. E após que o caso veio todo à tona, ela disse que sim, se tivessem perguntado a ela e feito um retrato falado, enfim, tivessem feito ela descrever as características do assassino de Natasha, ela teria muita capacidade de reconhecer ele, porque ela tinha marcado alguns detalhes fisionômicos dele. E a casa onde tudo aconteceu, hoje é propriedade de Natasha, e ela prefere manter aquele local longe
da mídia, longe de qualquer situação que torne aquela uma visitação macabra, digamos assim. Pois com certeza todo aquele cenário foi palco de muitos horrores e de muito sofrimento por ela por tanto tempo. O caso Natasha Campucci foi realmente muito triste, né? Saber que durante tanto tempo ela teve todo esse sofrimento e também se viu impossibilitada de ter a sua convivência com sua família, de ver a luz do sol e de ter uma vida normal de uma criança e forçada posteriormente a tantas coisas. Foi muito triste mesmo tudo isso. O cara, o sequestrador em questão, o Wolfgang, ele não queria só, sei lá, uma pessoa para ele sequestrar. Ele queria alguém para chamar de sua, né? Ele não a matou, ele não, sabe, ele fez tudo que ele fez com ela, mas ele não chegou a matar ela de fato, né? Ele queria alguém para ter de companheira, né? Só que da pior forma possível. Eu acho que o que ele pretendia com isso era realmente moldar uma, sei lá, uma possível esposa para ele. Pegou uma menininha desde pequena e meio que ia viver com ela e já sem precisar, porque ele não tinha muitos amigos nem nada, ele era bem recluso. Acho que ele usou desse artifício para ter uma mulher para toda a vida. Uma forma totalmente ridícula, louca, mas como que a gente vai entender a cabeça desse pessoal, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um caso aqui do canal. Quero agradecer todo o pessoal que está chegando no canal agora. Sejam muito bem-vindos. E é isso. Deixe nos comentários pra gente, deixe o seu like, se inscreva também e compartilhe com pessoas que gostam de casos e contos criminais também. Sim. Né? E é isso, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.